Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Fantasma em Busca da Cidade Perdida. E ano passado, a Mythos, ela anunciou assim, vários lançamentos para o Fantasma. Deu para ver que ela tinha um projeto, eu vou chamar de agressivo, não porque seja babaca ou algo assim, mas um projeto intenso para o personagem, sabe? Ela queria fazer o personagem dar certo. Então ela anunciou tiras de jornal lançadas em edições de formato italiano, anunciou uma revista em formato americano que trazia material sueco, um romance. Foram algumas coisas, inclusive algumas ainda estão sendo lançadas. Já comentei várias aqui no canal. E o que mais me chamou a atenção de tudo que foi anunciado foi exatamente esse quadrinho aqui. Foi o que mais me despertou interesse. O Fantasma em Busca da Cidade Perdida. E os motivos para isso foram dois. Primeiro é o nome do roteirista, que é o Peter David. Bom, galera, o Peter David é um nome muito conhecido pelo pessoal que lê super-heróis. Ele escreveu uma longa e elogiada fase no Hulk. Ele escreveu uma elogiada fase no X-Factor. Ele criou o Homem-Aranha em 2099. É um cara que escreveu boas histórias do Homem-Aranha também. A morte da Jean DeWolf é a do Peter David. Então, assim, cara, o cara realmente tem estofo. Assim. Eu falei, cara, vamos ver o que ele vai fazer com o Fantasma. Mas, além disso, eu só via comentários positivos dessa história. O pessoal dizendo, pô, uma das melhores histórias do Fantasma. Uma história muito boa, assim, do Peter David. Então, realmente, eu fiquei, assim, bastante motivado. Mas antes de comentar, vamos dar os créditos na totalidade. Nós temos o roteiro é o Peter David, como eu falei, e os desenhos são do Sal Velluto, que também é um nome aí conhecido, trabalhou bastante também na DC. Bom, diante de toda a expectativa que isso me criou, vou mostrar os desenhos enquanto falo, né? Diante de toda a expectativa que eu tive, eu devo dizer que minha reação inicial foi de decepção ao ler isso aqui. Eu realmente fui ficando decepcionado com as primeiras páginas. Decepcionado não porque eu achasse ruim, eu vou explicar, mas porque as expectativas que eu tinha rumavam para um caminho diferente. Eu pensava que isso aqui seria um outro tipo de história. Eu conheço um pouco do trabalho do Peter David aí nos super-heróis. Então eu imaginava que ele ia aproximar o Fantasma disso, que seria uma história que tivesse bastante do Peter David dos super-heróis. E não foi isso que ele fez. Ele entregou uma história do Fantasma muito próxima dos moldes tradicionais estabelecidos pelo Lee Falk nas tiras de jornal. De verdade. Ele entregou um Fantasma nesses moldes, né? E conforme a leitura foi avançando, eu fui percebendo que o Peter David ele não buscava desconstruir ou reinventar o Fantasma, mas homenagear. E conforme eu fui descobrindo isso, eu fui me rendendo à proposta e curtindo mais a história. Como eu sempre falo aqui no canal, na verdade sempre não, já falei algumas vezes, eu parto do pressuposto da caridade hermenêutica. A gente tem que julgar uma história por aquilo que ela se propôs a fazer. E conforme eu fui percebendo a proposta e fui entrando nela, eu fui gostando mais desse quadrinho, né? Ela tem, como eu falei, ela tem muito das tiras de jornal, inclusive dos clichês, mas fica claro que isso é proposital. O Peter David, ao que parece, não quis fazer o seu fantasma, mas escrever o fantasma do Lee Falk. E ele fez isso muito bem. E o ar de... várias coisas estão aqui, né? O ar de certa ingenuidade está presente. O herói que herda um legado de combate à pirataria e que se torna um protetor da selva. O cavalo-herói e o lobo capeto. A relação, que aqui no caso aqui é matrimonial. A capacidade do homem levado ao extremo. Pra vocês terem noção, o Fantasma sobrevive de ter caído de um avião que explodiu em chamas, assim, ele sobrevive isso. E aqui na história fica aquela coisa meio James Bond, mas assim, dentro da proposta é verossímil, né? O cara que é capaz das coisas ultra mega difíceis por causa do preparo, do treinamento, né? E há também toda a ideia dos segredos que a selva esconde, né? Na verdade, a selva é um mundo e lá há várias coisas, há civilizações perdidas, há pessoas que vivem lá numa vida tipo que usufruem de tecnologia. Então, enfim, a selva é um mundo. E tudo isso numa narrativa que, como eu disse, lembra muito das tiras de jornal. Você tem noção? O final de cada edição, a minissérie originalmente, ela tem, deixa eu conferir aqui, mas salvo engano, são 6 números, né? São
São 6 números, a última parte, isso mesmo, são 6 números. No final de cada capítulo, ou seja, de cada um dos números originais que estão compilados aqui, nós temos uma situação bombástica, assim, nós temos uma situação bombástica. Vou mostrar o final do primeiro capítulo, que dá ânsia para ler logo o próximo, né? Isso é comum nas tiras de jornal, também nas revistas mensais, mas aqui, a ideia é que o Peter David quer passar isso, cara, terminou, caramba, o que vem agora, né? A narrativa aqui é próxima, assim. E, como eu disse, né, ele quis fazer algo que seguisse esses moldes tradicionais. Mas isso não significa que ele não tenha colocado nada de seu, que ele não tenha tido nenhuma pequena inovação, assim, né? Ele, por exemplo, assim, né, ele inova em alguns aspectos. Ele introduz um personagem que às vezes deixa o fantasma à sombra. E várias vezes o protagonismo da história não é do fantasma, é de outros personagens. O fantasma, inclusive, é salvo algumas vezes. O papel das mulheres aqui é bem legal, e isso sem diminuir o personagem. Ele não faz isso tornando o personagem bobo ou fraco, nada disso não. É que a coisa é um contexto sendo vivida, né? Como eu falei, o papel das mulheres é bem... O fantasma é salvo, inclusive, algumas vezes, assim, nesse contexto, pelas mulheres, não só apenas as salva, né? O Peter David, assim, ele trouxe aqui, não assim só o clima das tiras, mas o clima das histórias pulp, na qual, com certeza, o fantasma foi inspirado, né? Isso aqui é uma história de aventura na selva, no seu estilo clássico, assim, feito por alguém que, muito provavelmente, assim, devorou essas histórias quando moleque, se divertiu muito com elas. Assim. Ter lido as tiras do Fantasma, e um pouco desse Fantasma também sueco, que é publicado nas revistas da Mitos, né, na revista O Fantasma e Crônicas do Fantasma, o Fantasma sueco na O Fantasma e as tiras na revista Crônicas do Fantasma, ter lido isso me ajudou a entender o propósito disso aqui. Mas eu acho que quem tiver contato com essa história, se for o primeiro contato com essa história, com o fantasma sendo através dessa história, vai ter muito do que define o personagem. Uma aventura, uma narrativa leve, uma pegada old school, essa ideia de que a floresta é um mundo e que o desconhecido abre espaço para o fantástico. Agora, bom, depois dessa expectativa com essa aqui, eu fico na expectativa para um outro encadernado nesse modelo, que são com histórias desenhadas pelo Jim Aparo, um cara que ficou também assim, muito conhecido por desenhar o Batman. Tem até aquela Lendas do Universo DC, tem vários números do Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, né? Tem vários números dedicados ao Batman do Jim Aparo. Por último, quero fazer um comentário, que essa edição, ela trouxe um brinde muito legal. Eu normalmente não ligo para brinde, sabe? Acabo não ligando para brinde. Esse eu achei muito legal, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. É o Anel do Fantasma. Deixa eu mostrar. Quem acompanha o fantasma sabe que ele usa esse anel da caveira para, quando ele dá um soco, ele marca os adversários. Inclusive, essa marca permanece, assim. Foi bem feitinho, um brinde, como eu falei, um brinde legal, assim. Pelo visto, o outro anel do fantasma vai vir na edição do Jim Aparo. Na edição do Jim Aparo. Eu gostei mesmo, né? Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa edição aqui, à venda na Amazon, caso alguém tiver interesse, entrando por esse link, a galera sabe que ajuda demais o canal. Eu deixo esse link geral da Amazon, caso faça alguma compra lá, isso ajuda demais o canal, mas ajuda demais o canal a crescer, a melhorar, né? A gente melhorar as coisas por aqui, poder fazer os melhores vídeos possíveis, né? Bom, é isso, né? Eu lembro, né? É bem bacana, mas tem que entrar na proposta. O Peter David homenageia, ele não desconstrói ou reconfigura o personagem. E foi legal, uma historinha leve, bacana. Aí, não esquece de dar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal que estiver chegando por agora, de compartilhar o vídeo se estiver achando ele legal. Quem sabe mais gente também não descobre essas aventuras desse personagem, que é um clássico dos quadrinhos, né? É isso, paro então, um abração e até o próximo vídeo.